então, nós vamos discutir um pouco sobre o ensino híbrido, a partir das experiências geográficas no nosso do Tocantins, a partir do curso de Geografia do Campus de Araguaína, e as nossas experiências em virtude da pandemia. Nós sabemos que essa modalidade de educação, ela já existe há algum tempo, ensino híbrido. Em muitas universidades, inclusive na UFC, ela não é uma novidade, porque nós já temos 20% da nossa carga horária há muito tempo que nós podemos utilizar online. E quando nós falamos também em ensino híbrido, nós estamos pensando nas várias possibilidades. No online, nós podemos pensar em todas as mídias, TV, vídeo, impresso. Então, isso nós podemos definir como ensino híbrido. Aí nós temos também a outra modalidade nesse momento de pandemia, que nós chamamos de ensino remoto, que é o que nós estamos realizando nesse momento. Alguns professores, né, quer dizer, a maioria dos professores não podem estar presentes no campus, em virtude da pandemia, então nós estamos desenvolvendo esse ensino remoto. Lembrando que ensino remoto é a possibilidade de não estar no espaço físico da universidade, e o ensino híbrido, ele aborda várias possibilidades. E, nesse momento, nós estamos utilizando muito o online. A minha discussão sobre o online, ela parte da minha tese de doutorado, que eu faço uma análise geográfica, a partir do ensino de geografia, sobre espaços virtuais de ensino, e eu utilizo dois objetos de análise, que eu trabalho com a Universidade Aberta do Brasil, aí eu estou trabalhando com a educação na modalidade online, em específico a geografia. Então, eu trabalho com esses dois objetos, a Universidade Aberta do Brasil e a Universidade Aberta de Lisboa. Aí nós podemos ver esse momento tão complexo que nós estamos vivendo, a dificuldade conceitual de termos. Às vezes nós utilizamos EAD apenas pensando na modalidade online. Nós temos várias formas de EAD, que é educação à distância. Nós temos aí, há muitos anos, acho que não existe mais telecurso, que é uma modalidade à distância. Nós temos o material impresso, que pode ser realizado, inclusive no Tocantins. Nós temos os estudantes que vão à Secretaria de Educação, recebem o material de estudo e voltam, retornam uma data específica para realizar uma prova, e essa prova é realizada por disciplina, que serve para concluir o ensino fundamental ou o ensino médio. Então, nós temos que pensar na EAD em várias modalidades. E, às vezes, nós utilizamos o termo só pensando na EAD da educação na modalidade online. Então, essa discussão, né, eu procurei vários autores para entender essas diferenças, pensar no conceito do que é educação EAD na modalidade online, que é a universidade aberta online, na educação na modalidade online, e tanto no Brasil como em Portugal, as duas modalidades seriam educação à distância online, que é a minha análise, objeto da minha tese de doutorado. Então, a partir dessa discussão, né, a partir dessas pesquisas que eu venho realizando, nós começamos a discutir no nosso colegiado essas possibilidades da educação online que o curso de Geografia do Campus Araguaína está inserido, principalmente nesse momento de pandemia. Então, essa fala foi nesse sentido, de mostrar o que nós estamos realizando e também tentar trazer um pouco da parte conceitual, né, do que nós entendemos por ensino híbrido. Então, nós temos vários autores que nos orientam sobre isso. Eu tenho alguns trabalhos publicados já que discutem, dentro da linha, dentro do pensamento geográfico, essa relação tempo e espaço a partir do online. Eu utilizo muito a Dori Massey, que ela fala muito sobre essas conexões, sobre essas ligações
no mundo do espaço físico com o mundo das conexões, né? Pierre Levy traz muitas pesquisas, muita discussão a respeito do virtual, sendo o virtual um espaço real, se nós imaginarmos hoje, dentro do nosso conceito geográfico de espaço, o espaço virtual, nós estamos inseridos nele grande parte do nosso dia, das nossas 24 horas, grande parte nós estamos inseridos no espaço virtual. Eu costumo até lembrar do filme Avatar, que nós estamos quase igual à história, ficção, né? Foi um filme de ficção, mas nós estamos quase como avatares, mais inseridos no espaço virtual do que no espaço físico. E essas inquietações, essas questões me fez buscar conceituar o que é, como que nós estamos vivendo nesse espaço virtual. E a geografia nos trouxe alguns caminhos, nós tecemos algumas reflexões e entendemos que esse espaço virtual é onde que acontece o tempo e espaço que interage, que está presente ao mesmo tempo. Tempo e espaço em uma mesma conexão, né, que nós podemos chamar de espaço virtual. E é onde nós tecemos as nossas relações, onde nós entendemos como parte, né, como parte do nosso dia a dia, está inserido nesse espaço virtual como avatares, né, vamos colocar dessa forma. E mais do que nunca, durante a pandemia, o ensino que nós estamos desenvolvendo é a partir dessa interação tempo-espaço, nesse espaço virtual, né, que eu conceituo geograficamente como espaço virtual, onde acontecem essas interações. E como acontece esse ensino virtual, eu busquei, né, nas experiências, a partir da Universidade Aberta, como se dá essas relações. E aí nós entendemos que nós não estamos desenvolvendo, nesse momento, né, o ensino híbrido, ele não é educação à distância na modalidade online, é outra forma, é uma forma que nós estamos encontrando para sair dessa pandemia, né, para não perdermos de vista nossos alunos, não dar continuidade a essa troca de conhecimento, e está sendo um momento de descobertas, né? Nós temos muitos professores, né, até mesmo nós, com resistência às tecnologias. Eu venho discutindo desde 2016, né, essa necessidade da gente entender as tecnologias de informação e comunicação, esse espaço virtual, como processual. Nós não temos como sair dessa condição que nos foi imposta, né? Nós temos agora um documento que traz uma comissão, né, que traz discussões sobre aumentar esse número de horas online, né, para as universidades federais. Nós já tínhamos 20% na UFT, a outra universidade que eu trabalhei também, nós tínhamos uma parte da carga horária que era online, e agora a ideia é ampliar. Então, é um processo, é processual, nós não temos como fugir disso. A nossa licenciatura, onde nós estamos inseridos, é curso presencial, mas nós estamos, nesse momento, inseridos em um modelo que não é EAD, da forma que ela foi concebida, que é EAD na modalidade online, ela foi concebida como inclusão social, no caso do Brasil, interiorização regional, para alcançar os lugares mais distantes do Brasil, e no caso de Portugal, para os estudantes trabalhadores. É uma forma de inclusão daquelas pessoas que não têm a disponibilidade de tempo de estar nos horários normais, né, formais, de uma educação. Então, a EAD, na modalidade online, ela foi pensada no sentido de inclusão. Eu não vou me alongar muito nesse quadro. Esse quadro eu trago os princípios, né, do que é discutido nessa modalidade em outro país, no caso, né, a Universidade Aberta de Lisboa e Brasil. Tem muitas diferenças e, ao mesmo tempo, semelhanças, né? É uma forma de tentar incluir as pessoas que não têm outro tempo e não tem outra forma de dar continuidade aos seus estudos. Então, Lisboa, a Universidade Aberta, são professores efetivos que estão e trabalham totalmente online. É uma modalidade de ensino público, porém é pago,
diferente do Brasil, né, que nós temos EAD pública, gratuita, e também temos EAD na modalidade online, das faculdades privadas, que são pagas também. Então, o professor da Universidade de Lisboa, ele é um professor efetivo, ele passou em um concurso para trabalhar nessa universidade, e no Brasil nós temos mais na modalidade de bolsas, né? Nós somos efetivos, mas somos efetivos na modalidade presencial. E nós recebemos bolsas para trabalhar na modalidade online. Então, eu fiz uma análise de várias diferenças, que não dá tempo para colocar agora, acho que até que eu já estou estourando meu tempo aqui, tenho que passar para o professor Roberto. Enfim, ao analisar várias pesquisas aqui do Brasil, eu consegui, né, através de dados do CETIC, do IBGE, consegui perceber que 60% dos estudantes da rede pública e quase 100% dos estudantes da privada têm acesso a essa tecnologia que nós podemos utilizar como um recurso didático pedagógico. São a possibilidade de acesso à internet. Mesmo que a maioria desses alunos, eu acho que 60% da rede pública é muito, né? Se a gente for olhar as condições regionais, socioeconômicas, 60% dessa rede pública tem condições de acessar, então nós não temos condição de trabalhar efetivamente online, mas nós podemos utilizar um percentual das nossas aulas síncronas, que vai ser possível, nós entendemos que 60% desses alunos têm essa possibilidade, e esse ensino híbrido, nós temos que pensar estratégias para esses 40% desses estudantes que não têm nenhum acesso a essa internet. E a UFT vem trabalhando nisso também, né? A agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traz, claro, essa necessidade de inclusão às tecnologias de informação e comunicação. Então, eu fiz vários estudos na própria resolução do Conselho Nacional de Educação, ela está atrelada aos parâmetros da BNCC, e traz, na maioria das suas habilidades e competências, a necessidade dessa vivência de aprendizagem, essa linguagem digital, né? Então, assim, como eu disse anteriormente, é um processo, é processual, nós não temos como fugir disso. Vou passar mais rápido. E eu observei que na UFT nós temos desenvolvido muitos, a partir do mês de abril, esse trabalho, esse levantamento está num artigo em uma revista, foi submetido a uma revista. Então, eu fiz esse levantamento a partir da página da UFT, então nós temos, no mês de abril, nós começamos a desenvolver eventos online. Nós entramos na pandemia no mês de março, suspendeu-se as aulas, e de lá para cá tem aumentado muito esse número de eventos online. Então, nós estamos inseridos nesse sistema híbrido já, e ele tem aumentado. Se nós observarmos aqui, mês de abril, eu computei 5 eventos, mês de maio já são 9 eventos, e aqui no mês de junho, são dados, não são dados atuais, que está no artigo que foi submetido. Eu não fiz julho, agosto, setembro, mas assim, junho, dá para a gente ver um número, assim, dá para a gente ver assim, o grande número de eventos online que nós estamos desenvolvendo. E dá para ver também que nosso retorno às aulas do ensino remoto na universidade, nós estamos inseridos em vários cursos, né? E principalmente para essa formação em tecnologias. Então, assim, são muitas lives o tempo todo, né? Trazendo esses cursos. Então, assim, aumentou muito essa utilização desse ensino na modalidade online, apesar de todas as divergências. Então, a diretoria, né, de tecnologias da UFT trouxe professores, que eu fiquei muito feliz por isso, porque eu já havia discutido muito o professor José Moran ou José Valente na tese de doutorado, e eu pude vê-los discutindo a UFT, trazendo sugestões diretamente voltadas para a UFT. E nós estamos nesse caminho aí, que as sugestões dos professores seguem no sentido de
formação digital, né, para os professores, traz várias orientações da gente pensar o PDI inserido nessa modalidade, porque essa modalidade é processual. Após a pandemia, ela não vai se encerrar, né? Com certeza, desses 20% que nós temos hoje instituídos no PDI, vai ser alterado, principalmente que nós temos um documento, uma comissão já discutindo isso para as universidades federais. Então, nós temos que pensar todas essas questões doravante, pensando num ensino presencial, mas que tem uma carga horária que vai continuar na modalidade online. Então, eu trago aqui umas considerações, né? Podemos concluir que na universidade, no curso de geografia e na universidade de modo geral, há um movimento, né, para amenizar a exclusão dos estudantes e essa necessidade também de incorporar as TICs, porque eu entendo que nós estamos cada dia mais inseridos no espaço virtual, e o espaço virtual de ensino ele tem que ser aproveitado. Nós precisamos pensar o espaço virtual didaticamente e seja favorável ao ensino-aprendizagem, aquisição de novos conhecimentos. Aí, obrigada. Vou passar agora para o professor Roberto, que vai trazer as discussões específicas do curso de Geografia. Professor Roberto. Oi, boa tarde. Preparando minha apresentação aqui. Dois minutos. Só um minuto, estou inserindo minha apresentação. Minha internet hoje está muito ruim, viu? Até que fim, vai carregar. Está apresentando, professor. Bom, boa tarde. Desculpem aí
sendo previsto em relação à internet. Hoje está um pouco ruim aí, já caiu umas 3 vezes enquanto eu ouvi a fala da Antônia aí. Então, sou o professor Roberto Antero, sou professor também do curso de Geografia, e juntamente com a professora Antônia, nós vamos debater esse tema, ensino híbrido, experiências geográficas no norte do Tocantins, onde eu faço um recorte mais específico de algumas questões que o curso de Geografia tem desenvolvido, né? Então, ao longo desse período aí de pandemia, todos me ouvem bem? Sim? Sim, Roberto. Sim. Sim, Roberto. Tá. Ok. Então, continuando, ou então eu faço um recorte, aí eu pego esse debate aí sobre ensino híbrido e ele aparece mais lá no final, porque a gente vai falar mais sobre ensino remoto e as possibilidades que têm acontecido no curso de Geografia. Então, são algumas possibilidades e limitações no processo de formação de professores em Geografia da UFT Araguaína nesse período de pandemia. Então, nesse contexto de pandemia, pelo novo coronavírus, que iniciou em março desse ano, que se tornou mais forte, digamos, para nós em março desse ano, iniciou no final de 2019 na China, e nós ficamos aqui no Brasil achando que demoraria a chegar, ou se chegasse não teria impactos tão fortes, né? Mas ele chegou muito rápido, né? E em virtude disso, nossas aulas foram suspensas no dia 16/3/2020, as aulas da UFT, aqui eu estou falando especificamente da UFT, aí eu falo como professor da UFT e como coordenador do curso de Geografia também. Então, nossas aulas foram suspensas e nós passamos para imediatamente, de uma segunda-feira para uma terça-feira, nós saímos de um modelo de educação presencial, bastante carregado pelo ensino tradicional, para um modelo remoto. Isso foi um susto, né? Então, tentamos fazer isso. Quando eu falo tentamos, são várias pessoas. Alguns tentaram, outros desistiram logo, né? Mas alunos e professores tentou-se realizar esse novo formato de aulas por meio de experiências que já vinham sendo desenvolvidas e adaptações de metodologias do ensino presencial, do ensino tradicional, e, em alguns casos, já a implementação de metodologias ativas. Impeliu-se também a professores e alunos ao uso imediato e repetindo das TICs, que até então, para a maioria de nós, era um debate lógico, né, e que chegaria o dia em que nós precisaríamos usar, mas ninguém imaginou que pudesse ser tão rápido, né? Bom, então, como a professora Antônia já falou, o nosso curso de Geografia, desde o ano de 2019, através aí de uma reformulação do PPC, nós implementamos uma possibilidade, isso atendendo já a legislação vigente, de que 20% da carga horária pudesse ser ministrada à distância, 20% da carga horária de cada disciplina. Então, alguns professores já tinham esse trabalho desenvolvido, já tinham o desenvolvimento desse trabalho, para esses talvez até mais fácil. Alguns alunos também já utilizavam as plataformas virtuais, né, entre elas principalmente a plataforma Moodle. Então, assim, a gente estava gestando um processo de ensino híbrido, né, com uma porcentagem significativa de presencial e uma pequena parcela de 20% mais significativa que era feito à distância, mas isso não era algo comum no nosso curso, né? No final do mês de março, as aulas foram suspensas de modo definitivo,
e criou-se um novo contexto, né? Um contexto de aulas suspensas, um contexto de desmobilização e de silenciamento, que até então as disciplinas nessa semana inicial aí de retorno das atividades remotas, os professores que não costumavam montar grupos de WhatsApp para interagir com os alunos ou fazer grupos de Moodle, plataforma Moodle para interagir com os alunos, precisaram fazer isso. Então nós tivemos aí 2 semanas de tentativas e depois, com as aulas suspensas de modo definitivo, houve uma desmobilização, silenciamento, motivados por todo esse contexto adverso, pelo contexto aí da pandemia, que não dá para a gente falar muito, né? E aí nós, o nosso curso de Geografia, nós começamos a realizar questionamentos sobre quais as nossas possibilidades e as nossas limitações quanto à continuidade do processo de formação de professores em Geografia nesse período de pandemia. Quer dizer, a gente não poderia, como formador de professores, deixar tudo parado, quer dizer, esperar a pandemia passar. E quando vier outra, como é que vai fazer? Vai esperar de novo? Então, precisamos dar resposta. Foi o que nós pensamos. E houve, claro, continuidade das pesquisas, da extensão, dos programas especiais, como o PIBID Residência, os PIBICs, né, os editais, e os professores continuavam suas orientações de modo remoto, só foi suspenso mesmo as aulas, né? As atividades de extensão também estavam sendo desenvolvidas de modo remoto, enfim, e a continuidade de algumas atividades de ensino de modo remoto também, né? Então, em relação aos componentes curriculares, houve uma desmobilização quase que total nos grupos, tanto de aplicativo do WhatsApp, que eram os mais utilizados, como nos e-mails. Então, a gente percebeu no curso essa desmobilização e viu um cenário bastante preocupante. E começamos a discutir sobre isso, né? Discutir sobre evasão, sobre possibilidades de migração dos alunos para cursos EAD, sobre a situação psicossocial desses estudantes, e preocupados principalmente com os alunos do primeiro período, que tinham tido apenas uma semana de aula. Então, não tinham um contato ainda com a cultura universitária, né? Não tinham conseguido desenvolver esse contato com a cultura universitária. Então, a gente ficou bastante preocupado com isso, e até por isso começou a planejar ações, né? E esses debates chegaram ao colegiado do curso, e é o núcleo docente estruturante do curso, e foi proposto ações de aproximação, acolhimento, formação, né? Essas ações, elas se pautaram principalmente num direcionamento para que os professores voltassem a interagir com os alunos nos grupos de WhatsApp. Propusemos também elaborar um questionário para diagnosticar situações dos alunos, tanto do ponto de vista social, psicossocial, como do ponto de vista de acesso às tecnologias. E rodas de conversa online, que depois acabou se transformando imediato no primeiro seminário online. Então, propusemos essas ações que foram realizadas, ou pelo menos tentamos realizá-las, né? E assim, o questionário, a proposta de questionário, ele nos trouxe questões bastante interessantes para pensar a forma como, o que nós poderíamos fazer, que caminhos poderíamos tomar. E o formulário foi por meio do Google Formulário, né, contendo questões objetivas, subjetivas. Aí já tivemos uma primeira grande impacto, né? Nós temos no curso 272 estudantes, apenas 91 responderam, né? Já mostrou aí um impacto bastante significativo de quem retornou o questionário, né? Como resultado desse questionário também nós tivemos
identificamos que 69% dos alunos que responderam são alunos moradores de Araguaína, os demais são da região norte do Tocantins, sul do Pará e sul do Maranhão também. Bom, em relação aos resultados da pesquisa aqui, 62% dos alunos que responderam eram do sexo feminino e os outros 37% masculino. A maior parte dos nossos alunos que responderam essas questões também tinham entre 21 a 25 anos, jovens, né? Mas a gente tem um percentual bastante interessante de alunos aí com menos de 20 anos, né? Chega a quase 20%. E aqui, digamos aqui, o grande impasse que se formou aí quando a gente coletou esses dados, que foi o acesso à internet. Descobrimos que apenas metade dos nossos estudantes tinham acesso à internet por meio de uma rede móvel mais segura, e uma rede de dados mais segura, que de uma internet Wi-Fi na própria casa, né? Então, apenas 50% tinham esse acesso a essa internet que possibilitava maior segurança, né? 22% tinham apenas dados móveis, outros 15% combinavam os dados móveis com o uso de internet dos amigos, dos familiares, né, do trabalho, em espaços públicos, né? E outros 9,9% utilizavam o Wi-Fi na própria casa. Então, o que a gente descobriu com isso? Somente metade dos nossos alunos tinha uma internet suficiente para suportar aulas, lives, eventos em geral, né? Isso já causou um obstáculo, né? E continuando, só um minuto, deixa eu tomar uma água aqui. A garganta vai secando. E aí, o outro dado da pesquisa foi o acesso aos recursos tecnológicos, né? Quer dizer, outra surpresa negativa, né, que na verdade não é tão negativa, porque quando a gente olha os dados aí desse acesso à internet e acesso a equipamentos no Brasil é mais ou menos parecido, e com o norte ainda mais grave. 61% dos alunos tinham apenas o aparelho celular, né? E 29% combinavam celular e smartphone. E apenas 4% aí tinha o computador, o notebook, alguma coisa assim. Então, veja só, o ponto positivo foi que nós passamos a conhecer melhor nossos alunos. Mas aí descobrimos que nossos alunos, a metade não tinha acesso à internet, e mais da metade só dispunha do aparelho celular, o que é bastante dificultoso para realizar atividades acadêmicas, escolares, de forma geral, né? Bom, então isso nos mostrou um cenário bastante até negativo, né? Além disso, nós perguntamos para os nossos alunos, eu não vou colocar todas as questões aqui, mas no final tem um artigo aí que eu escrevi junto com a colega, depois deve sair em breve, né? Bom, perguntamos também sobre o isolamento social, né? Naquele momento, 68% dos alunos disseram que realizavam totalmente o isolamento social, outros 30% apenas parcial e 1,1% não realizavam, né? Esses que realizavam parcial justificaram que tinham que trabalhar, que tinham que manter outras atividades e por isso não era possível, né? Buscamos também os sentimentos que eles tinham no momento de pandemia. Entre outras coisas, os alunos falaram sobre o medo do vírus, a preocupação com a ausência de relações sociais, presenciais, né?
e alguns se sentiram já com bem-estar, por estar protegido dos vírus, né, do coronavírus, entre outras coisas. As expectativas, angústias e dúvidas sobre a formação, que também nós perguntamos, as manifestações foram o seguinte: preocupações em não concluir o curso, a falta de previsão quanto ao retorno das aulas, temor de acúmulo de atividade quando essas aulas retornassem, preocupação com os estágios, preocupações essas, inclusive, que nós nunca cessamos, né? Os alunos têm essas preocupações e nós também como professores, né? A aflição sobre a produtividade acadêmica no período. Então, quer dizer, são questões que eles carregam do dia a dia acadêmico e levaram para esse momento de suspensão das atividades acadêmicas. Então, muitas questões foram perguntadas. Enfim, após esse elaboração do questionário, nós decidimos fazer o seminário online, com a proposta de acolhimento, de reaproximar mesmo, de voltar a falar com os alunos, mas de proporcionar também uma atividade acadêmica, né? Então, realizamos esse seminário. Esse seminário ele foi realizado no dia 8 e 9 de junho, né? E foram 2 dias. A gente teve participações aí chegando à média de 70, 80, 90, beirando 100, mas não houve uma participação bem significativa, mas fizemos um debate bem interessante. Os alunos, os que participaram, fizeram essa avaliação desse debate de forma bastante propositiva. Tratamos de temas diversos, né? Aproveitamos, por exemplo, aquele momento era o momento em que o edital do programa de iniciação, de bolsa de iniciação à docência e programa de residência pedagógica estava sendo lançado. Nós aproveitamos para esclarecer questões bem práticas mesmo, assim. Então, fizemos esse seminário, e a continuidade disso, isso foi um pontapé, na verdade, para outras atividades diversas, né? Editais, que muitos professores aprovaram e mantiveram esse contato de modo permanente com os alunos, foi um pontapé inicial. Bom, então, ficamos esse período aí de meio que de paralisação de aulas, depois veio julho, agosto, a expectativa de retorno às aulas, e tivemos a retomada das atividades acadêmicas na UFT de modo remoto e híbrido. A decisão foi no dia 8 do 10, e as aulas já iniciaram no dia 13 do 10. Tem apenas 3 semanas. Preciso fazer um esclarecimento de que a UFT autorizou o retorno de modo remoto e híbrido. No entanto, nós do curso de Geografia, como diversos outros cursos, optamos apenas pelo modo remoto. Então, estamos trabalhando de modo remoto, como a professora Antônia falou aí, não é um modo EAD, mas a gente utiliza ferramentas do EAD, né? Precisa utilizar. Bom, então, esses debates sobre o retorno e as possibilidades de retorno no curso, eles se mantiveram continuamente desde maio, sendo intensificados em agosto, setembro. Então, na verdade, nós não fomos pegos de surpresas, digamos assim, com esse retorno, aconteceu bem rápido, porque a gente estava com um período bastante longo, e de repente as coisas se encaminharam para o retorno em pouco mais de 15 dias. Então, ainda estamos tentando assimilar todas as questões, ou boa parte das questões. Nesse período, em virtude até de uso das plataformas, das reuniões que foram mantidas, muitos professores adquiriram expertises em uso das tecnologias, mesmo que não sem muita diversidade, e outros até em relação a metodologias ativas, né? Porque quando a gente pensa no ensino remoto, um modelo, digamos assim, herdar ou transferir
o modelo presencial, que é muito mais caracterizado pelo ensino tradicional, para o modo remoto é um problema. Então, quando a gente trabalha de modo remoto, precisa buscar metodologias ativas. Então, intuitivamente, alguns professores têm tentado e conseguido até fazer isso, né? A gente precisa, claro, avaliar melhor essa situação com a pesquisa. Então, utiliza-se plataformas variadas, como o Moodle, o WhatsApp, Google Meet, Google Sala de Aula, interação por WhatsApp, metodologias diversas. Antônio, falta quanto tempo? Tem debate, né? Falta 15 minutos, Roberto. Ah, tá, eu achei que... De 15 a 16, né? Tá, eu achei que a 15 a 16 era com debate. Bom, então eu coloquei alguns exemplos aqui do que eu tenho feito como professor. Por exemplo, eu desenvolvi esse roteiro para trabalhar com os meus alunos, das disciplinas que eu ministro, das 7h30 até as 8 pela manhã, por exemplo, nós iniciamos as interações pelo WhatsApp. Eu falo o que vai ter na aula naquele dia, posto algum material e vamos interagindo. 8 horas, acessamos a plataforma Meet para uma aula dialogada, né, com os docentes, porque se ficar falando sozinho se torna mais difícil ainda. Inclusive, eu coloquei várias opções, mas como os alunos dessa turma já vinham utilizando a plataforma Moodle, utilizaram em março, e eu já utilizo também a plataforma Moodle há uns 3 anos, então a opção foi de manter a plataforma Moodle, né? Então a gente realiza a aula pelo Google Meet, mas as atividades depois da aula assíncrona ficam na plataforma Moodle. Aí lá eu disponibilizo todo o material. Eu identifiquei nessas turmas alguns alunos que não conseguem enviar as atividades pela plataforma, então eu estou permitindo que envie por e-mail, escrevam no caderno, envie por e-mail, anotei aí esses casos específicos, e, enfim, essa aí, por exemplo, é como está postada a aula lá na plataforma, né, da disciplina de Geografia Regional. Aqui eu coloco os avisos da disciplina, o programa, alguns textos aí, que a gente teve que fazer uma adaptação de texto, colocar mais artigos e material que já está sem a exigência da autoria, né, dos direitos autorais. Aí essa disciplina que eu estou expondo aí é minha mesmo, né, por isso eu posso utilizar e não estou usando o nome dos alunos. Então, uma questão que eu fiz com os alunos também, para ficar intuitivo, foi separar todas as aulas do mesmo modelo, assim, para que o aluno possa saber o que ele precisa fazer. Por exemplo, eu separei por temas. Aí nós vamos ter, ou eu espero ter, nessa disciplina, 8 temas. Eu já postei 3, e que eu aproveitei, agora estou tendo que adaptar os outros. Então, eu faço em todas esse mesmo sistema, uma disciplina, um encontro, digamos assim, ou um tema, está meio cortado aqui, mas tem tema 1, região e tradição geográfica. Eu coloco um texto para leitura, esse texto, por exemplo, tem só 8 páginas, aí eu coloco um estudo dirigido, que é onde ele vai ter as questões para eles responderem, e o fórum, que é onde eles vão responder as questões. Então, eu trabalho com isso. Em outra disciplina, eu já fiz algumas alterações. Coloquei uma aula de modo diferente, né? Mas aí a segunda aula, do mesmo jeito. Vamos à leitura, o texto 2 é um resumo. Aí o que eu fiz aí? Como esse texto era bem longo, eu tive que fazer um resumo para não colocar os textos originais, já que poderia dar uma questão relacionada a plágio, né? Um problema para mim.
Aí o que eu fiz? Eu li os textos e fiz um resumo. E aí pedi que eles depois consultem outras fontes da internet, do texto. Aí, novamente, um estudo dirigido, e aí aqui eu coloquei uma imagem extra, e abaixo ficou cortado aí, mas tem o fórum. Então, toda aula tem isso, tem o texto para leitura, o estudo dirigido e o fórum. Então, eles já sabem que essas 3 atividades. No caso da outra atividade que eu não coloquei aí, mas que é utiliza-se vídeos, aí eu já fiz um tema só para vídeos. Eles leem o vídeo no lugar do texto, faz a atividade e vai para o fórum. Então, sempre o mesmo esquema. Estudo, atividade e fórum. Que aí, tentando facilitar, né? Bom, ensino híbrido, limites e possibilidades no momento atual e pós-pandemia. A professora Antônia já nos abrilhantou aí com essas possibilidades que são bem presentes, mas o fato é que, com esse contexto, com essa obrigatoriedade de que nós, professores, precisássemos e efetivássemos, né, esse modo remoto, ele criou os caminhos para um ensino híbrido. Aí eu pergunto, o que nos reserva o futuro? Processo de ensino-aprendizagem, vamos refletir sobre esse processo de ensino-aprendizagem, vamos ter avanço na legislação, e podemos ter também novos contextos epidêmicos, né? Então, quer dizer, nós precisamos pensar no seguinte questão, sobre o processo de ensino-aprendizagem. O modelo híbrido, digamos assim, ele permite uma melhor efetivação do processo de ensino-aprendizagem, né? O fato de que uma parte da carga horária seja 20%, 40%, o aluno possa fazer direto de sua casa e o professor direto, teria algum impacto na melhoria do ensino-aprendizagem? Essa é, acho que, uma questão para ser discutida. Outra questão é que, inevitavelmente, nós vamos ter um avanço na legislação. Já estamos tendo. E nós podemos ter novos contextos epidêmicos e que vamos precisar, sim, desse modelo que, a duras custas, estamos aprendendo a desenvolver. Bom, o curso de Geografia, como eu já tinha dito anteriormente, já em 2019, implementou essa proposta de ensino híbrido de 20%. Nós não fizemos, na época, essa discussão teórica sobre o ensino híbrido, mas é uma proposta de ensino híbrido, 20% da carga horária poderia ser ministrada desse modo. Aí temos, recentemente, a portaria 2117 de 2019, que autoriza as universidades, os institutos de educação superior ampliar essa carga horária de 20% para até 40% de modo à distância. Quer dizer, então, você amplia as possibilidades de ensino na graduação, porque essa portaria, ela autoriza, ela não obriga. Assim como a de 20% não obriga, ela autoriza. Então, hoje, os cursos de licenciatura, os cursos de graduação no Brasil, eles podem ministrar a parte de sua carga horária até 40% de modo à distância. Ou seja, podem optar por 10%, 20%, 30%, 40%. E isso é um contexto de educação híbrida que eu acho que seja inevitável o debate no período aí pós-pandemia. E aí, para finalizar, eu trago o seguinte questionamento: o ensino remoto para a formação de professores no norte do Tocantins. Esse ensino remoto, eles nos trouxe uma preocupação também. Como é que está esse processo de ensino e aprendizagem desenvolvido de modo remoto? A gente precisa avaliar isso. Ele está sendo desenvolvido. No caso do que eu apresentei anteriormente aí, nós já fizemos um recorte de pesquisa no curso de Geografia. Eu e uma colega utilizamos esses dados, né? Acho que ela até estava por aqui, acho que ainda está, a professora Vanessa, né, para elaborar um artigo. A professora Antônia também utilizou os dados
para um outro artigo. Então, assim, nós desenvolvemos pesquisas, é preciso fazer isso, né? De como é desenvolver a formação de professores no período de pandemia. Mas precisamos entender como foi desenvolvido, como está o processo de aprendizagem, como está o processo de ensino, como está o processo de aprendizagem desenvolvido nesse formato remoto. Inevitavelmente, nós temos que falar sobre isso. E aqui, por último, eu apresento as referências, né? Essa portaria, mais aí o básico que eu apresentei aqui é esse material aqui que a gente elaborou no colegiado, né? O resultado também de uma parte disso aí, que eu e a professora Vanessa escrevemos um artigo, está em nível de final aí de aceite, né? A proposta acho que sai em novembro, dezembro na revista, mas já tem uma aprovação preliminar, estamos fazendo os ajustes, né? E então já contempla uma parte aí disso, inclusive foi debatido aqui, né? Bom, então agradeço a todos e todas pela atenção e vamos ter debate, Antônio? Roberto, falta só 4 minutos. Aí nós podemos, né, abrir para alguma questão de algum participante. E eu só tenho que agradecer a oportunidade, né, de vocês estarem aqui presentes, nos ouvindo. São nossas pesquisas, nosso trabalho, e é importante divulgar, né, com todos. Mas nós podemos abrir aí para uma questão ou duas, e o nosso tempo já esgotou, né, Roberto? Falta 3 minutos. Dá tempo, se alguém que tiver um questionamento, né, uma pergunta, uma contribuição. Estamos aí aproveitando esse tempo, né? Falta 3 minutos. Tem a minha tese de doutorado, né? Está no repositório da Universidade Federal de Berlândia. Eles falam sobre o espaço virtual, sobre a questão do ensino à distância na modalidade online. Aí também pode ser consultada. E é um desafio para nós estarmos inseridos assim, de repente. Minha tese, eu já falava sobre o espaço virtual como algo longínquo, né? E foi assim, de repente, nós estamos todos inseridos muito rápido. Mas é isso, só tenho a agradecer, muito obrigada pela participação de todos. E aí, Roberto? Bom, e é isso, Antônio. Está à disposição aí, né, para qualquer contato a mais e qualquer dúvida, né, posterior. Acho que é um momento bastante interessante, apesar das dificuldades, dos desafios que a gente tem pela frente, é um momento de aprendizado, né? Então, temos que aproveitar também para aprender e para ensinar alguma coisa, né? Exatamente. Estamos aprendendo juntos e com muita dificuldade. Mas é isso. Muito obrigada, então. E agradecer aos presentes aí pelo participarem aqui da nossa fala, né, e ficar à disposição aí para outras conversas futuras. Aí está a Antônia. Podemos encerrar, então. Sim. Tem só uma pergunta que eu vou colocar aqui, ensino híbrido, experiências geográficas no norte do Tocantins. Alguém perguntou aqui sobre o nome dessa palestra? Vou colocar aqui. Então tá certo, gente. Até logo, Antônio. Até logo, até logo. Boa tarde a todos. Professora Suzete, estamos aí à disposição. Um abraço a todos.